Olá, meninas da fibromialgia. Prazer estar aqui com vocês novamente e sejam bem-vindas aí ao meu programa Aprenda a Vencer a Fibromialgia. E eu sou o Dr. Adalto, eu sou médico ortopedista, eu tenho mais de 30 anos de formação e 10 anos que eu me dedico a estudar e a tratar a fibromialgia com um método inovador de reversão da doença. E nesse bate-papo, nesse programa, eu quero que você aprenda a vencer a fibromialgia de uma forma prática para que diminua as dores e o cansaço que são maléficos aí na sua qualidade de vida. E o nosso bate-papo hoje é insônia. Por que as fibromialgicas não dormem? Certo? Esse distúrbio do sono, esse sono não reparador, e por que isso acontece? O primeiro entendimento que a gente tem que ter é o que causa o sono. Isso aí é o princípio básico. Eu tenho que entender o que leva a que eu tenha um sono reparador e o que está acontecendo no meu organismo que eu não consigo dormir. Então, esse é... Por isso que não adianta ficar tomando remédio para dormir, esses soníferos aí, né? Diazepam, clonazepam, bromazepam, os PAN da vida. E mesmo os Zolpidem aí não resolvem o seu problema. Então, quando a gente vai falar em sono, nós temos duas moléculas fundamentais. Uma molécula que ela vem de uma molécula de energia que o nosso corpo produz, né? Quando a gente come os alimentos, a gente transforma esses alimentos numa molécula de energia que a gente dá o nome de ATP, adenosina trifosfato. E toda reação metabólica no nosso corpo, a gente vai queimando um fosfato desse aí, e aí vira adenosina difosfato, depois eu viro adenosina monofosfato. E é essa adenosina monofosfato que vai no meu cérebro e me dá o start do sono. Então, o começo do sono vem dessa molécula de energia que eu produzo a partir dos alimentos. Só que aí já começa o problema lá de trás. Se eu tenho uma microbiota intestinal ruim, que eu não produzo butirato, lembra, nós comentamos sobre o butirato num dos vídeos aí passados. Esse butirato é uma gordura que as minhas bactérias do meu intestino produzem a partir dos alimentos, que vai formar uma molécula dentro lá da minha célula, que é um carregador de gordura. Então, a gordura do meu sangue, eu preciso pegar essa gordura, jogar para dentro do motor da célula para transformá-la em energia, para formar esse ATP. Então, aqui já começa um gargalo metabólico, um problema do sono. Se eu não tenho um microbioma bom, eu não formo butirato, eu não formo a carnitina, não transporto gordura, não formo energia, não formo ATP, e eu não tenho essa formação dessas moléculas para poder degradar, formar até adenosina e ir no meu cérebro. Só que o grande problema aí, que esse motor da célula é diretamente relacionado ao tipo de exercício que eu faço. O que é isso? Se eu tiver uma vida sedentária, eu tenho lá 1 milhão de mitocôndrias, né? Na verdade, são trilhões, né? Vamos colocar 1 trilhão de mitocôndrias. Se eu começo a fazer exercício, o meu organismo vai aumentando a produção dessas mitocôndrias, e é uma progressão geométrica, não é linear, ou seja, eu não formo 1 milhão e 20 mil, 1 milhão e 30 mil, 1 milhão e 40 mil, não. É 1 milhão e 10 mil, depois vai 1 milhão para 30 mil, depois 1 milhão para 60 mil, e ela vai duplicando, né, as mitocôndrias, aí, esse motor da célula. E esse motor que é responsável, né, o principal responsável pela formação dessa molécula, que é esse ATP aí. E quando eu tenho esse motor altamente funcionante, eu pego uma molécula lá, que eu queimei a gordura. Então, eu peguei um ATP, transformei em ADP, adenosina monofosfato.
difosfato, né? 2 moléculas. Tá? E eu junto essas 2 moléculas e formo um novo ATP, o nome bioquímico disso é ressíntese de ATP. E eu formo uma nova molécula de ATP que vou usar em outra reação no meu organismo, para me dar energia, para me fazer qualquer coisa. Por isso que a fibromialgia tem um cansaço muito grande, porque eu tenho um mau funcionamento do motor da célula e eu não consigo refazer ou fazer a ressíntese do ATP e automaticamente eu não formo uma molécula de AMP. Vocês entenderam mais ou menos? Eu tenho uma molécula de ADP, né, adenosina difosfato, com outra difosfato, eu jogo um fosfato para cá, eu formo uma adenosina trifosfato e formo uma adenosina monofosfato. E essa adenosina monofosfato que vai no meu cérebro e me dá sono. Então, o start do sono vem dos exercícios. Vem da metabolização de todas as minhas moléculas aí no meu corpo, transformando, né, movimentando essa energia aí, refazendo, formando essa adenosina monofosfato, que vai lá no meu cérebro e me dá esse sono. E junto disso, eu preciso de um hormônio cerebral, que chama melatonina, que é esse hormônio que me dá sono reparador. E a melatonina, ela vem de um processo de formação, é igual uma esteira de formar sapato, por exemplo. Vamos pôr assim, ó, quando eu vou fazer um sapato, o que eu preciso? Eu preciso do solado. Opa, beleza, então eu ponho o couro lá, então eu vou pôr no couro. Eu preciso da cola. Então eu pego a cola, beleza, eu passo na cola, passo para o outro, então vou colocar aqui as presilhas. Então põe as presilhas. Vou colocar agora a parte de cima, o couro que vem por cima. Beleza, põe, vai juntando. Eu preciso aqui do cadarço. E aí vou formando essa esteira, né, para ir juntando tudo para formar um sapato lá no final. O hormônio é a mesma história. Eu começo a formar, então, para chegar na melatonina, eu preciso de uma molécula, é um pedaço de uma proteína, né? O nome médico, o nome bioquímico é aminoácido, que eu não consigo, meu organismo não produz. O que é isso? Eu tenho 20 aminoácidos, né, no meu corpo, né? Nosso corpo tem 20. Desses 20, 12 o nosso organismo produz, 8 não. 8 eu tenho que comer. Então eu preciso comer esse aminoácido, chama triptofano, e esse triptofano ele passa no meu intestino, e pelas bactérias do intestino, eu coloco uma molécula grudada nesse triptofano para formar o 5-hidroxitriptofano. O que é isso, doutor? Essa molécula, 5-hidroxitriptofano, que vai entrar no meu cérebro para formar a minha cadeia hormonal tanto da serotonina quanto da melatonina. Ou seja, aqui já tem outro gargalo metabólico. Se eu como pouco proteína, como que eu sei se você come pouco ou não? Se você tiver uma creatinina, que é dosada no seu sangue, abaixo de 0,7, provavelmente você está comendo pouca proteína. E comendo pouca proteína, você come pouco triptofano. E aí você não tem a quantidade necessária para formar a quantidade do hormônio que a gente precisa. Então, esse triptofano, que vai passar no intestino, formar o 5-hidroxitriptofano, que vai lá para o meu cérebro para formar a cadeia da melatonina, lá, da serotonina. Eu vou compartilhar uma tela aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Então, aqui a gente vai compartilhar a tela, a gente usa muito isto aqui, que a gente já está cansado de falar. Ó, a gente vai no PubMed, né? PubMed é a nossa biblioteca médica aqui, que tem milhões de artigos. Muitos são pagos, né? Então eu assino aqui, eu tenho vários
coisas que eu assino, eu tenho que pagar por ano, porque informação é caro, informação ela custa dinheiro. E a gente vai no PubMed, põe lá fibromialgia. Quando a gente põe fibromialgia, a gente vê lá, ó, 13 mil trabalhos de fibromialgia, 13.378. Mas eu não quero estudar tudo isso, eu quero só estudar insônia. E a insônia escreve desse jeito, insônia. Quando a gente coloca desse jeito, a gente já vê lá 232 trabalhos, e todos atuais. Ó, quando a gente olha aqui, do lado aqui, a gente vê, ó, 2017, 18, 19, são trabalhos de curto período aí. E a gente vai estudando, pega cada trabalho desse, você filtra, né, para saber aí como que você faz como é que é a formação da molécula, da formação da serotonina, da melatonina, para que você entenda como que você consegue tratar a insônia da fibromialgia. Aí eles vêm falando, olha, da amitriptilina, do eixo aqui, né, os recaptadores, inibidores, né, da recaptação da serotonina e noradrenalina para a fibromialgia. Isso aqui são os antidepressivos que a gente usa, né? Então, aqui vem falando outros usos do antidepressivo, né, na depressão, mulheres sírias aqui falando da insônia, aí vai estudando. E aqui o nosso queridinho 5-hidroxitriptofano. Então, para quem tem alguma dúvida, é só estudar isso aqui, ó. Vem aqui pela 5-hidroxitriptofano, né, um efetivo, a efetividade, né, efetividade clínica do precursor da serotonina, 5-hidroxitriptofano. Então tá aqui, a gente mata a cobra, mostra o pau e dá o nome da espécie. O que isso é importante? Que eu tenho que comer uma quantidade boa de proteínas, eu tenho que metabolizar essa proteína, né, ou esse pedaço da proteína no meu intestino, lá que eu formo o 5-hidroxitriptofano, e esse 5-hidroxitriptofano vai no meu cérebro para formar a serotonina e a melatonina. O grande problema, ou o mau entendimento aí, que 95% da serotonina que é produzida no nosso corpo, ela é feita no intestino. Ela não vem do cérebro, é feita no intestino. E a serotonina, só que é uma molécula grande, ela não atravessa uma barreira que existe no meu cérebro, em volta das minhas artérias. O nome disso é barreira hematoencefálica. E ela não passa e não entra dentro do meu cérebro. Então, a serotonina do meu intestino tem outra função. A serotonina do meu cérebro tem outra função. São hormônios idênticos, mas com funções diferentes pela localização. Então, aqui a gente já começa a ver esses gargalos metabólicos. Né? Falou, opa, então eu tenho que comer muita proteína, eu tenho que medir, eu tenho que saber se meu microbioma é bom. Existe até um nome, né, chamado microbioma psicogênico, porque ele interfere diretamente nos meus hormônios cerebrais, seja na formação do GABA, seja na formação desse triptofano, né, do 5-hidroxitriptofano, que vai formar a serotonina. E quando eu tenho o 5-hidroxitriptofano, eu continuo o meu eixo, formo uma molécula que é chamada serotonina. Serotonina é o hormônio do prazer, da felicidade, da alegria. E junto desse hormônio, né, dessa serotonina, eu transformo para melatonina. Melatonina é o hormônio que me dá sono reparador. Doutor, mas adianta eu repor melatonina? Ajuda um pouquinho, né? Ela não passa muito lá dentro. A melatonina, ela tem um pouco de efeito. Tem paciente que toma, não adianta nada, porque tem muito mais coisas envolvidas aí. Então, quando eu tenho lá a minha serotonina, meu triptofano, 5-hidroxitriptofano, o 5-hidroxitriptofano para a serotonina, existe um gargalo metabólico que é a inflamação. Existe uma enzima é como se fosse uma tesoura. Só para vocês entenderem, a enzima, ela muda a reação química.
Então, pensa a enzima como se fosse uma tesoura. Então, essa tesoura, ela tem a capacidade de quebrar a molécula da serotonina. E ela é estimulada pela inflamação. Então, se você estiver inflamado, a sua tesoura, que o nome bioquímico é indolamina dioxigenase, né, uma enzima, né, chama indolamina dioxigenase. Essa indolamina dioxigenase quebra a molécula de serotonina. E aí forma 2 ácidos, quinolínico e quinolóico. E não forma a serotonina nem a melatonina. Qual a consequência disso? Só dorme quem é feliz. Eu preciso ter serotonina para eu poder dormir. Se eu não tiver serotonina, eu não durmo. Não tem jeito. É um eixo hormonal. Então eu preciso, primeira coisa, entender isso aí. Falar, caramba, só estou inflamado. E o que estimula essa tesoura, além da inflamação, é o pitbull. Né? O pitbull nós vamos falar depois, tá? Que é esse núcleo aí que mantém todo o meu sistema ativo de defesa, esse núcleo, que o nome médico é amígdala cerebral, mas nós vamos falar sobre ele lá na frente. Freud chamava de id, né? Id, ego, superego, pitbull, labrador e o juiz. Cada um dá um nome, né? Então, eu chamo de pitbull porque é mais fácil a gente entender. O nome médico é amígdala cerebral. Então, essa tesoura, ela é estimulada por inúmeros fatores. Então, a inflamação é um fator que quebra a molécula da serotonina. Por isso que inflamação é o ortopedista. Por isso que eu mexo muito com fibromialgia. Eu mexo com dor e inflamação todo dia. Todos os pacientes dentro do meu consultório estão com dor e estão inflamados. Então, eu tenho que saber todas as rotas metabólicas para eu tentar encaixar aquele paciente em qual rota ele está afetando, ou está estimulando a tesoura, ou não está comendo, ou não está fazendo. Por aí. Não é só dar um anti-inflamatório e falar, vai com Deus, toma anti-inflamatório, vai resolver. Não é assim que funciona. Ainda mais na fibromialgia. Então, a consequência desse distúrbio desse eixo hormonal é que eu não produzo a melatonina. E a melatonina é um hormônio. Então, aqui, ó, o hormônio, existe um receptor de hormônio. Certo? Então, todo hormônio tem receptor. Os antidepressivos atuam nesses receptores aqui do hormônio para diminuir a quebra de serotonina e noradrenalina. São os 2 hormônios aí tanto do labrador quanto do pitbull. Né? Então, esses antidepressivos atuam aí, por isso que se usa muito antidepressivo para melhorar sono e melhorar a ansiedade, ou melhorar lá nem tanto a ansiedade, porque a ansiedade é dopamina, para melhorar o prazer da vida, né? Prazer serotonina, que é esse hormônio que nos dá, tem várias funções. Memória. Então, memória de curto prazo é serotonina. Por isso que vocês vão esquecendo as coisas. Chega em casa, põe a chave no lugar e não sabe aonde que está. Fala, caramba, onde que eu deixei a chave? Será que eu deixei ali, deixei lá? Sai de casa, não sabe se trancou. A cabeça fica em num outro mundo. Então, esse efeito é da serotonina. O outro efeito é saciedade. Não é que ele tira a fome, mas eu começo a comer, aumenta a minha serotonina e eu paro, eu falo assim, olha, não preciso comer mais. Isso é saciedade. Só que se eu não tenho, o que acontece? Eu começo a comer muito, muito, e eu aumento de peso. Por isso que a prevalência de pacientes na fibromialgia tem um sobrepeso. A prevalência é muito maior. Ah, eu tenho pacientes magros? Eu tenho muitas. É porque o eixo neural ali da adrenalina, ele é mais ativo por polimorfismo do que na paciente que tem um eixo do cortisol, dos hormônios, mais ativo. Então, é puramente genético aí. Mas, eu tenho que entender que a serotonina, ela também tem a função de tirar dor, por isso que
antidepressivo tira a dor, né? Então, que atua tanto em dopamina, em serotonina, bloqueador. Bem-estar, alegria, memória, saciedade. Então, esses fatores, alegria da vida, é serotonina. E qual que é o problema se eu não tenho serotonina? Eu começo a esquecer os prazeres da vida. Você já viu quando você passa aí um ano, você olha para trás e fala, caramba, o que eu fiz o ano passado? Parece que eu não vivi. Você viveu. O grande problema é que você não tinha serotonina, você não guardou na memória. Isso é efeito hormonal. E por que eu falo muito da serotonina, já que nós estamos falando de insônia? Porque eu preciso da serotonina para formar melatonina. Então, só dorme quem é feliz. Quem tem prazer na vida, quem tem memória boa, quem tem insights, ideias, estímulos na vida. Então, eu preciso ser feliz, ou seja, eu preciso ser rico em serotonina, para que essa serotonina converta em melatonina. E que hora que isso ocorre? Principalmente à noite, por estímulo da luz. Então, quando amanhece o dia, no primeiro raiar do sol, o estímulo da luz bloqueia a enzima que converte serotonina em melatonina. Para vocês entenderem, mais ou menos? Então, por estímulo da raio de luz, eu bloqueio a formação da melatonina. Então, de manhã eu bloqueio. À noite, eu já não tenho o estímulo da luz, e aí eu começo a formar a melatonina. O grande problema nosso é que a gente fica vendo televisão até 11 horas da noite e quer dormir e achar que vai dormir. Não vai. Por que a televisão é luz azul e não uma laranjada? Porque luz alaranjada não bloqueia a enzima que converte para melatonina. Existe até uns óculos, você já viu uns óculos amarelos que põe para bloquear a luz, seja do computador, seja da televisão, para que essa luz azul não penetre no seu cérebro, né, pela visão, e vá bloquear a enzima que converte para melatonina. Então, da primeiro conceito prático aí é que eu tenho que abster-se de ver televisão 1 a 2 horas antes de dormir. Porque para eu atingir o nível de melatonina que me dá sono, um sono reparador, eu demoro 2 horas. Entre 1 hora e 2, né? É variar para paciente para paciente. Então, eu tenho que desligar todos os aparelhos eletrônicos, né, que me causam estímulo visual, 2 horas antes. Inclusive, o celular tem uma função, chamada Night Shift, que você programa ela a partir de tal hora, 7 horas da noite, 9 horas da noite, que você não tem mais luz azul, porque você olha o celular, tanto é que a tela fica escura, para que aquele estímulo não entre no seu cérebro e bloqueie a produção da melatonina. Então, a melatonina que a gente toma, ela tem um efeito aí bem meio fraquinho aí. Ela não consegue ainda atingir. Tem gente que toma, melhora super bem, tem outros que já tomam, não melhora nada. Mas o mais importante é você entender por que o sono ocorre. Então, eu preciso ter o motor da célula funcionante. Por isso que se fala que fibromialgia é uma disfunção mitocondrial, porque eu não formo a adenosina, não vai no meu cérebro, não me dá o start do sono, e eu não formo a melatonina pela conversão. Tá? E sono, ele é fundamental na nossa vida. Mas não é o sono, é a melatonina. Inclusive, saiu um trabalho agora, pouco tempo agora, até um mês mais ou menos, onde eles viram que mulheres com câncer de mama têm alto índice de metástases durante a noite e não durante o dia. Qual que é o entendimento que eles tiveram? Vamos fazer então quimioterapia à noite. Mas
que isso acontece? Porque durante o dia eu diminuo a minha produção de melatonina no meu corpo, já que a melatonina também não entra no meu cérebro. A melatonina do meu corpo tem a função de funcionar o intestino, por isso que o intestino funciona. Serotonina no meu intestino, ele distende. Serotonina é uma molécula, né, um hormônio, que ele é um relaxante muscular de fibras lisas. Então, onde que eu tenho fibras lisas? Estômago, né, todo o meu aparelho ali digestório, o meu sistema urinário. Então, eu tenho um relaxamento ali para que eu ocorra durante lá o processo lá da filtração dos rins, e o rim filtra muito à noite, e a minha bexiga consiga encher. Justamente para poder caber mais, eu não precisava ficar acordando toda hora para fazer xixi. E o meu intestino, durante a noite, né, não funciona. Por quê? Porque eu não converto serotonina para melatonina. Porque melatonina me dá contratilidade no intestino. Então, é um erro, né, vamos chamar assim, de entendimento, de você achar que o seu intestino não está funcionando porque você está comendo pouca fibra. Erro grosseiro, básico. Não funciona porque você não tem serotonina, não tem melatonina. E aí você não tem contratilidade. Pô, doutor, como é que eu faço isso? Você tem que corrigir tudo isso que nós estamos falando. Tem que comer, saber se você está comendo proteína, saber se o microbioma está bom. Você mudar tudo isso aí, a parte alimentar, para que você consiga funcionar o intestino. E não comer fibra e achar que vai funcionar. Ou tomar laxante e achar que o intestino. Aliás, é o tema da nossa próxima live, né? O próximo bate-papo. Por que o seu intestino não funciona? A síndrome do intestino irritável, permeabilidade intestinal, e aí por aí nós vamos falar sobre isso aí de uma maneira muito prática. Então, aqui em termos de praticidade, o que vocês precisam entender? Que para formar melatonina, meu sono reparador, eu preciso desligar aparelhos eletrônicos 2 horas antes de dormir, porque para atingir o nível de melatonina eu demoro de 1 hora até 2, aí é variável, mas no mínimo 1 hora. Então, antes de dormir, programa, procure dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, eduque seu cérebro. Aí você acorda sem despertador. E aí você vai ver que a qualidade do sono começa a melhorar. E aí você começa a ter uma qualidade, acordar mais disposta, acordar com mais ânimo. E só voltando lá na melatonina, as células imunológicas do nosso corpo, são chamados linfócitos de defesa, os T-helpers, lá, eles são riquíssimos em receptores de melatonina. Então, por isso que se estuda hoje melatonina para tratar câncer. Mas não é só câncer, doenças imunológicas aí, doenças reumáticas, porque tem alguma coisa dando defeito, ou na produção da melatonina, eu não estou produzindo bem, não estou produzindo o suficiente e não está estimulando os receptores, ou um problema no meu receptor, onde a melatonina atua. É igual chave e fechadura. Você tem uma chave e tem uma fechadura de caixa. A chave vem em caixa para ter toda essa reação metabólica. Então, de praticidade, fazer exercício, aumentar a função do motor da célula, essa disfunção mitocondrial, e melhorar a produção da melatonina. Esses 2 fatores são fundamentais para uma qualidade de sono e aí sim, uma qualidade de vida perfeita e ter aí toda a saúde aí que a gente tanto precisa, tá bom? Gente, quem gostou, dá um like, curta, siga nossas redes sociais, se inscreva no canal, dá um up, mande a sua pergunta, eu terei prazer em respondê-lo. Que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Eu gosto de compartilhar conhecimento. O conhecimento ele não é meu. O conhecimento ele é geral, é onde a gente tem que saber que
aonde buscar esse conhecimento, aonde você... O que está falando, né? Será que eu estou falando alguma bobagem ou não? Se tiver alguma dúvida, me mande, eu procuro te responder, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, que você aprenda aí a vencer a fibromialgia. Eu tenho tido muitos bons resultados com esse tratamento que eu faço, tá? Que não é totalmente diferente. Eu olho a fibromialgia do diagnóstico para trás e não do diagnóstico para frente. Do diagnóstico para frente, você não precisa tratar comigo. Se você tomar duloxetina e pregabalina, você fica na sua cidade. Isso aí qualquer médico sabe fazer isso. Agora, tratar a origem da fibromialgia, qual fator que estimulou o DNA, qual que você chama fator de transcrição, o que levou esse estímulo do DNA, por que o meu DNA não está funcionando direito, as minhas cinéticas enzimáticas estão comprometidas. Isso tem que ser algum médico que realmente entenda de uma visão muito grande para você saber que cada um tem um gargalo metabólico, cada um tem alguma distúrbio aí. Tá bom? Meninas, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Espero aí que tenha tido captar alguma coisa boa aí. E realmente eu espero vê-las aí na próxima live